Boa tarde. Também, junto com a Ana Estela, agradecer a presença de todos num domingo de sol no Rio de Janeiro, num lugar agradável, mas fechado. Na verdade, tem muito paralelismo entre a minha apresentação e a da Ana Estela, sobretudo, mas acho que a fala dela vai me permitir falar menos de alguns pontos e aprofundar em outros com relação ao que eu tinha trazido. Primeiro, acho que o termo jornalismo independente, a gente precisa discutir isso com um pouco mais de cuidado. Se você googlar jornalismo independente em português, a gente vai cair no mapa de jornalismo independente da agência pública, vai cair em vários dos órgãos que estão presentes aqui, inclusive nesse debate. Se você googlar independent journalism em inglês, você vai cair no New York Times e no Guardian. Então, tem uma questão aí de que jornalismo independente em português e em inglês parecem querer dizer coisas diferentes, pelo menos no jeito como a gente trabalha. Muitas vezes a gente fala de jornalismo independente no Brasil, a minha impressão é que talvez influenciado até para a ideia de filme independente, banda independente, que são independentes de gravadoras, de estúdio, etc., como algo independente do mainstream, né, independente dos grandes editoriais. Jornalismo independente em outras línguas, sobretudo em inglês, é tratado muito no sentido que a Ana Estela tratou aqui, que é a independência, um valor fundamental da democracia, que é a independência do jornalismo de determinados interesses. Basicamente, é não ter rabo preso, né? Pratica jornalismo independente quem não tem rabo preso. E o que significa, então, não fazer jornalismo independente? Né? Jornalismo independente, que não é independente, é aquele que está submetido a algum interesse, sobretudo quando ele não é claro. Né? Ou seja, com algum tipo de censura, coisas que naturalmente no processo de edição apareceriam na publicação e que não aparecem justamente por algum tipo de censura. Essa censura, dado o ambiente institucional que a gente vive no Brasil, não aparece mais com o censor dentro da redação. Como que ela aparece? No mundo inteiro. Em alguns lugares ainda com censor dentro da redação ou dentro de espaços tecnológicos de governos autoritários. Mas essa censura aparece, acho que vamos trabalhar aqui a ideia de restrições a partir do poder político e a partir do poder econômico. Claro que às vezes a gente vai ver, eles se confundem. Do ponto de vista do poder político, falando do Brasil, talvez um dos exemplos mais claros que a gente tem de falta de jornalismo independente está no jornalismo praticado localmente nos estados. O poder, o controle acionário de famílias de políticos sobre determinados jornais faz com que esses jornais não sejam independentes. Então, Jader Barbalho no Pará, o carlismo na Bahia, uma série de exemplos que a gente poderia usar aqui, que a gente sabe que são jornais que atenuam as notícias, o Sarney no Maranhão, atenuam as notícias contrárias a esses grupos e valorizam, digamos assim, as questões positivas. E, também localmente, tem uma outra forma do poder político atuar, que é com a violência contra jornalistas. O Brasil é um dos países onde mais morrem jornalistas assassinados no mundo e isso acontece, sobretudo, no caso brasileiro, justamente no local. Quer dizer, o jornalismo que enfrenta o poder local, o poder de um prefeito, o poder de um governador. A gente discute isso muito menos do que deveria. Quer dizer, a gente fala de um ambiente institucional tranquilo, claro, assim, no geral da mídia nacional. Esse ambiente institucional não existe no Brasil, no caso do poder local, em grande parte dos estados brasileiros. A gente precisa... é muito difícil praticar jornalismo independente por causa disso em alguns estados. Mas e o poder econômico? O poder econômico, a gente, para discutir isso, claro, precisa entrar no tema do modelo de financiamento dos meios de comunicação, que eu não preciso detalhar aqui, quer dizer, a crise desse modelo de financiamento, que tem muito a ver justamente com a mudança dos anunciantes para a internet. Não vou, acho que todo mundo aqui sabe mais disso do que eu. Essa crise de financiamento gera riscos profundos para a independência dos jornais. Quer dizer, os jornais são empresas, boa parte deles, eles precisam gerar dinheiro. Se você tem uma crise de financiamento, isso vai gerar um problema, porque você precisa buscar como
outras formas de financiamento, como você vai se financiar. E como que ela aparece? Uma delas, a Anistela tratou aqui, que é, se você diminui o número de anunciantes, o poder de um anunciante é muito maior. Quer dizer, se você tinha, é claro, a Anistela fala em 4.000 fontes, mas a gente sabe que eles não têm pesos iguais, né? E tem alguns poucos anunciantes que têm um peso muito maior na composição disso. Se a gente pegar, por exemplo, pegar o caso da Caoa na Folha de São Paulo, pegar a capa, qualquer dia, enfim, hoje não abri a Folha, mas provavelmente na capa vai ter um anúncio da Caoa. A Caoa é uma empresa cujo dono foi pego na Operação Acrônimo, com R$1.800.000 em casa, e acusado de lavar dinheiro, e disse que não tinha conta em banco. É claro, eu imagino que a Folha não tenha, e como a Anistela deu depoimento aqui, seja possível enfrentar esse tema tranquilamente dentro da Folha. Mas é evidente que tem um risco. É evidente que cabe ao leitor, do mesmo jeito que o jornalista tem que suspeitar do político que tem esse tipo de relação, cabe ao leitor suspeitar de como a Folha vai tratar um anunciante desse quando a notícia política aparecer. E de qual é o interesse do anunciante, dado que outras revendedoras de carro não anunciam tanto em jornal, e anunciar, por exemplo, com tanto peso em grandes jornais. Esse tipo de perguntas são perguntas que a crise do modelo de financiamento nos faz fazer. O segundo ponto sobre essa crise do modelo de financiamento, e aí muito na intersecção de poder político e poder econômico, quer dizer, se os jornais não dão lucro, né, ou seja, muitos ainda dão, mas quando eles começam a não dar, muitos no mundo inteiro não dão, eles ainda têm muito poder, e poder vale dinheiro. E esse é o maior perigo que a gente tem para a independência do jornalismo, é que essa relação do poder econômico com os jornais se dê, não porque eu vou anunciar para o meu leitor, mas porque eu quero comprar o poder do jornal, né? Qual é o peso de eu conseguir que uma investigação sobre um procurador que está me investigando saia no jornal? Qual é o peso que a investigação sobre um político da oposição saia no jornal? Aí, o jeito mais tradicional disso se fazer ver é, por exemplo, quando o Estado anuncia em jornais. Vou dar um exemplo do México. Se no Brasil a gente tem o governo gastando R$600 milhões por ano em propaganda, o México, com um PIB menor, um Estado menor, gasta R$2 bilhões por ano